triunfantes em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 3. Jonas é um profeta do Antigo Testamento. Ele fica lá atrás do Antigo Testamento, depois de Ezequiel. Jonas, capítulo 3. São 66 livros na Bíblia, meus irmãos, e nem todos nós decoramos toda a sequência de todos os livros. Se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas como nós somos pessoas inteligentes, nós vamos lá nos índices, no índice, e a gente olha, e no índice a gente vê a página. Eu, como pastor, com vários anos da igreja, às vezes falo um profeta de Obadias, eu vou lá no índice, pego a página e abro rápido. Então a gente não consegue decorar tudo, o tempo todo, né? Então, meditar na Bíblia vai nos dar essa direção. Jonas, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos meditar juntos? Vamos, irmã, meditar Amém. juntos? Amém. Então vamos. Está aqui na tela também. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vamos prestar bastante atenção. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, e nem os levem ao pasto, e nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Somente até o versículo 10. Irmãos, eu queria que todos que um dia alcançaram ou alcançarão a palavra de Deus, entendessem a importância do poder do arrependimento. Eu vou contar um testemunho para vocês que eu tive há mais ou menos 1 hora atrás. Eu tenho uma irmã da congregação que nós éramos, e ela é uma irmã muito amável, e ela toma conta de uma criança linda chamada Maria. E ela falou: pastor Júnior, o pai da Maria queria muito conversar contigo, e ele queria, assim, desabafar contigo, né? Porque ele é homem, é bom que fique desabafando comigo. Eu falei: tudo bem. Nós nos encontramos às 15 horas e ficamos na igreja lá até umas 17h50, correção. E ele foi conversando sobre a dificuldade do relacionamento dele, que ele não tem paz com a pessoa que ele vive, e ele foi jogando aquilo assim, sabe, com uma dor no coração muito grande. E entenda o seguinte: um pastor, um sacerdote, uma pessoa que lida com as coisas de Deus, ela não é mais ou melhor do que ninguém. Nós estamos na mesma condição. Todos estão sujeitos às mesmas tentações, às mesmas provações, às mesmas lutas. O que faz a diferença de um homem ou de uma mulher quando se entrega para a fé em Jesus Cristo, que passa a ser um seguidor de Cristo, que passa a entender a palavra de Deus,
É que essa pessoa usa essa fé para tomar uma posição com Deus, para dizer assim: aquela minha versão que existia até a data que eu aceitei isso, eu não quero mais que faça parte da minha vida. Então aquele que pensava mal não quer pensar mal, aquele que sentia mal não quer sentir mal, aquele que guardava mágoa, rancor, não quer mais ser assim. E quando você entende essa proposta, você define dentro de você aquilo que você quer diante de Deus. Eu fui discipulado por um pastor que ele era pragmático, racional. Com ele não existia romantismo. Ele dizia assim: se você quer ver se uma pessoa é honesta com Deus, você observa o espaço dela. E depois eu perguntei: pastor, o que é o espaço? É a paz de espírito que ela tem quando ela lida com as situações. Ou seja, o espaço dela sempre está alargado, porque nada aborrece ela. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, ele denota o amor que tem por Cristo naquilo que ele é capaz de resistir. Existem palavras que desestruturam tua emoção. Existem situações que desestruturam teu sono, tua paz. E aquele que está em Cristo, nada pode roubar aquilo que Deus colocou dentro, que é o Espírito Santo. Nada pode tirar. Só que agora nós entramos numa rota de colisão, num colapso com Deus. Por quê? Porque a Bíblia, lembra que eu disse que não tem nada de ser pastor ou sacerdote? Ela vai cortar, ela é como uma espada de dois gumes. Ela diz que assim, a minha palavra, pastor, é como uma espada de dois gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela discerne intenções e pensamentos do coração. E só ela é apta para isso. Significa o seguinte: jargão popular, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que um homem faz lá fora, se um pastor fizer, a mesma correção de Deus vem. Isso que é lindo, porque o nosso Deus, ele é imparcial. Ele não tem romantismo, não tem parcialidade, não tem o tempo que você tem de igreja, não tem o cargo que você ocupa. Ele não está preso à religião, ele está preso a uma só coisa. Se você aceitar o Filho de Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador e decidir obedecer a esse Deus, então você vai ser abençoado. Agora, se você, mesmo conhecendo, não decidir obedecer, você é amaldiçoado. Isso está aqui na palavra. Mas pastor, isso é tão pesado? Não, isso é verdadeiro. Isso é verdade. Por isso que ele diz na palavra dele: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, com Deus não existe meia verdade, pouca verdade, verdade parcial. Existe ou eu creio nessa verdade, ou eu não creio nessa verdade. Ele nunca vai nos cobrar, nunca vai nos condenar, nunca vai nos impor nada, e nunca vai nos justificar sem antes ver sinceridade no nosso coração. Então, o que nós passamos nessa vida está ligado exatamente naquilo que seremos. Se você abre a porta da sua casa para uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que é pesada, mas a pessoa te fez um certo favor, você abre, põe a pessoa dentro da tua casa, abre a sua intimidade, dá liberdade, fala coisas que você confidenciava só para pessoas que você conhecia antes, e você vai lá e abre o teu coração. Daqui a pouco você começa a ser traído, decepcionado, você começa a ser humilhado, você começa a ver que não deveria ter feito isso. Entenda o seguinte: a culpa nunca foi daquela pessoa, ela estava lá, mas como ela te trouxe um benefício, você achou que podia aproximá-la, mas você não pode aproximá-la. Então ela vai fazer o que ela faz com o outro contigo também. Então agora a palavra de Deus, ela vai me ensinar nesta terra a ser um homem sábio, a ser uma mulher sábia, de poucas palavras, de muitas atitudes em Deus. Então agora o homem se define, a fé dele se define quando ele tem atitudes pró-Jesus, atitudes para o reino de Deus, porque agora tudo que acontecer no seu espaço, você vai ter entendimento, discernimento dos porquês. E muitos desses porquês a gente fica em dúvida, a gente se aborrece por não entender por que acontece isso ou aquilo. E quando aquele homem conversava comigo hoje à tarde, ele foi falando de todas as agruras da vida dele, todos os revés, todas as lutas, por ele ter se apaixonado por uma mulher que não trouxe paz para ele. E quando ele falou aquilo tudo, e aí você como pastor, você fica até
vai ser uma definição muito difícil, porque pela palavra de Deus você sabe por que aquilo está acontecendo, ele não. Porque quando o nosso sentimento, nossas emoções, elas são maiores do que a razão, a gente fica cego, a gente não enxerga a consequência das coisas que acontecem com a gente. Quando a gente coloca o coração no lugar errado, a Bíblia diz: onde está teu tesouro, está teu coração, e ali está o valor que você deu. A culpa nunca vai ser de Deus, foi você que colocou o coração ali. Então fica difícil até você evangelizar essa pessoa, mas graças a Deus nós não estamos presos à nossa imagem ou à nossa razão. Jesus falou para você sempre ser verdadeiro e franco. E quando ele acabou de falar, eu pedi que ele ouvisse, ele ouviu, e eu falei assim: mas lá atrás, quando você tomou essa decisão, era tão bom, né? Quando você recebe aquele carinho, quando você abre a porta, mas você perguntou a Deus, e aí a vida de quem crê em Deus vai sendo ressignificada, porque você pode até passar por um momento de dor, mas agora ninguém é insano de botar o dedo na tomada e tomar um choque novamente, sabendo que ali dá choque. Então nós vamos nos moldando a palavra de Deus, ela vai nos dando sabedoria. O Espírito Santo, quando vai entrando na consciência de um homem e de uma mulher, você não paga 2 vezes por um erro, você não quer que o raio caia novamente no mesmo lugar e te machuque. Você aprende a se tornar uma mulher sábia, um homem sábio. E é para isso que a palavra de Deus existe, irmãos. É para isso que Jesus veio ao mundo. Quando eu penso que vou fazer uma coisa no meu sentimento, na minha emoção, então agora ele me mostra uma razão verdadeira. E ele é a razão. Ele sussurra aqui no meu ouvido e diz: meu filho, não vai por esse caminho. Eu estou vendo que o teu sentimento, o teu desejo, as tuas emoções estão te fazendo levar essa decisão nesse cenário, mas não é essa decisão que eu quero. Então, ele te dá força para renunciar até aquilo que é um desejo mais forte dentro de você. E só a palavra de Deus te dá esse poder. E quando que ela faz isso? Quando você medita nela. Tudo o que aconteceu aqui foram situações factíveis, cabais, que aconteceram. Jesus, ele veio ao mundo e verdadeiramente ele ressuscitou. Ele derrama o Espírito de Deus para todo aquele que crê. Se você tem dúvida disso, creia, se permita para ele, que você vai ver o que acontece na vida dele. Mas pastor, eu estou há tantos anos crendo em Deus, eu acredito em Deus, eu creio na palavra de Deus. Não, ele diz assim: aquele homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele é como um homem que fundamenta a sua casa em terra, em areia. Quando vem uma tempestade, um vendaval, ou quando vem uma enchente, leva a areia, move os alicerces e leva aquela casa junto. Mas a pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra é como um homem ou uma mulher que fundamenta a sua casa na rocha. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, que você não é arrastado. E agora aqui, Nínive era uma cidade persa lá atrás, na antiguidade. Tem escombros dela lá, se estudar aí no Google, você vê os livros de história. E aí esse rei, como uma pessoa comum, quando você não tem a direção do Espírito Santo, quem rege a nossa vida são os nossos desejos, a nossa carne. Se o homem não tivesse limite na terra, pode acreditar, o homem não ia respeitar nada e nem ninguém. O homem precisa de limites para conter seus sentimentos, suas emoções, seus desejos. Então Nínive era uma cidade muito perversa, tudo de ruim, de mal, toda promiscuidade, toda lascívia, tudo acontecia naquela cidade. E quando o homem age de uma forma carnal, humana, aquilo diante dos olhos de Deus, que se chama pecado, ele está vivendo através do pecado. Se você for em muitos lares aí, você vai ver sorrisos bonitos, estampados, uma aparência de que tudo ali vai bem, mas nada vai bem. Porque às vezes a gente esconde as coisas embaixo de um tapete para poder parecer para a sociedade que tudo vai bem. Mas acredite, tudo vai bem somente quando Jesus está naquela vida, naquela casa, naquela família, naquele negócio. Porque senão a gente tem muita tribulação, muita falta de paz ali. E Nínive estava ali vivendo como queria. O rei sendo assim, recebido com muitas glórias, querendo fazer tudo o que ele desejava.
E é Deus, o Deus do céu, esse mesmo que está aqui, o mesmo que sonda a gente por dentro, o mesmo que olha cada atitude nossa, chega um momento que aquilo vai subindo, subindo, subindo. E a mão de Deus, ela pesa. Por quê? Não que Ele queira fazer isso ou tenha prazer, porque Deus, Ele é a justiça. Nada fica impune diante dos olhos de Deus. Ele diz que ante a face dele, tudo está nu, tudo está patente. Só que Ele é um Deus longânimo. O que é longânimo? Ele não exige nem te cobra nada no momento que você vai errando, no momento que você vai pecando, no momento que você vai maldizendo, que você vai pensando e tendo atitudes erradas. Ele deixa. E naquele momento, naquela transição, Ele vai dando oportunidade. Ele vai, às vezes, usando os lábios de uma pessoa para você, te levando na casa dele, falando da palavra dele. Por quê? Porque se Ele ver que há arrependimento, aquilo que viria não vem mais. É assim que o nosso Deus age, e assim é a justiça dele. Poderia pregar aqui, ou como muitas igrejas pregam, que Deus, Ele é um amor e que Ele não é capaz de aplicar a justiça. Não, Ele é o amor, e por isso a justiça dele é verdadeira, é baseada em verdade, porque o amor, ele preserva o seu próprio nome para preservar o bom nome que está sobre você. Isso é o fruto do amor. O pai que verdadeiramente ama o filho, ele disciplina o filho e ensina o filho com aquela disciplina. Isso é amor, porque se você deixar correr frouxo da forma que o filho quer, balançando, negligenciando, te desrespeitando, aquilo ali não é o amor, porque você vai estar criando um jovem completamente desrespeitoso no futuro. Então, quando ele for adulto, ele não vai saber lidar nem com ele próprio. Vai ser cheio de vontade, querendo aquilo que ele quer. Se as coisas não for da forma dele, quantas pessoas são assim? Extremamente prepotentes e arrogantes. Por quê? Porque lá no passado, o pai ou a mãe, aquela criação foi frouxa, foi de qualquer maneira. E esse Deus não. Ele trata a gente com uma justiça baseada no amor dele. E a Bíblia diz que Nínive pecava como queria. E aí Deus levanta o profeta Jonas e diz assim para Jonas: Jonas, vai lá e avisa para Nínive que em 40 dias essa cidade toda vai ser subvertida, destruída. Eu não sei se viria uma pandemia, não sei se seria um terremoto, mas tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. E aí olha o que ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive conforme a palavra do Senhor. Era uma cidade muito importante diante de Deus e tinha 3 dias para percorrê-la. Empregava Jonas dessa maneira: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quando a Bíblia diz aqui que a cidade é importante, é porque Jesus, ele tem realmente, meus irmãos, independente do pecado de uma pessoa, ele tem um amor pela nossa vida muito grande. E o amor dele vai dando chances para que nós mudemos, para que nós nos convertamos, para que nós raciocinemos e reflitamos sobre nós. Porque a única forma de uma pessoa mudar é quando ela consegue enxergar a si própria. E nada melhor para revelar a nós mesmos com a palavra de Deus. Porque ainda que uma pessoa venha e diga para mim e para você: isso aqui está errado na nossa vida, o homem não é constituído para ouvir alguma coisa que o corrija. Mas quando a mensagem vem de Deus, só existem agora 2 caminhos: ou eu aceito, ou eu pago para ver. E Jonas pregou sem esperança de que eles mudariam, porque Jonas viu que eles eram muito perversos. E aí diz a palavra aqui no versículo 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco do maior até o menor. Então essa notícia chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Quando a palavra de Deus diz os ninivitas creram, é porque eles não simplesmente acreditaram, entrou aqui e saiu aqui não. Toda vez que Jesus diz na palavra: vai, a tua fé te salvou, porque você creu, é porque aquela pessoa mudou de conduta, teve uma atitude diferente do que fazia. Lembra que no início eu disse, quando a palavra de Deus entra no coração,
todos os nossos hábitos, pensamentos, ações e reações começam a ser transformados pela palavra de Deus. E dessa maneira o Senhor vai se agradando. E muitas coisas que aconteceriam na nossa vida deixam de acontecer. É isso que o Senhor está tentando nos ensinar aqui. E aí, quando o rei fica sabendo que todos os habitantes se converteram, ele temeu aquilo ali. E ele também se converteu. E aí ele manda que até os animais façam jejum. Todos os donos de criações, falando, ninguém vai comer nada, porque nós estamos aqui diante do Deus de Israel, nos posicionando, porque se nós não dermos ouvido ao que esse profeta está falando, possa ser que aconteça exatamente o que ele está dizendo. E aí a palavra de Deus diz assim: e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes, que nem homens nem animais nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem o levem ao pasto, e nem bebam água, mas eles sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. E como que o profeta sabia disso? Ele não sabia, irmãos, o que cada ser humano ali fazia, o que cada habitante fazia, a maldade que o rei fazia, os pensamentos que aquelas pessoas tinham. Mas existe um Deus que sonda o coração. E antes que aconteça alguma coisa, através das nossas escolhas erradas, Ele sempre vai trazer a palavra de Deus até nós, para que nós nos convertamos, irmãos, para que nós tomemos decisões que às vezes são difíceis de tomar, para que nós nos posicionemos de forma diferente na vida, para que nós deixemos de ser permissivos demais, ou para que nós também não decidamos demais, porque às vezes escolhas nossas são feitas pelas nossas emoções, e aquilo ali gera uma falta de paz para a gente. Então Jesus, ele bate na porta do teu coração e do meu coração, para que nós nos posicionemos diante dele. E quando esse rei e esses habitantes ouviram, a Bíblia diz assim, olha só que lindo, que isso aqui é o grande mistério do Evangelho. Ele diz no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de maneira que não pereçamos. Quando alguém diz isso, é porque as pessoas estão verdadeiramente inclinados a se converter ao Senhor, irmãos. Entenda, olha como esse mundo está. Vocês acham que é porque é por falta de amor? A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria e as pessoas seriam cada vez mais egoístas, cada vez mais frias. E é isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não pensam mais nas outras, não se colocam mais nos lugares das outras pessoas, só pensam em si e em si. E vocês acham que o quê? Que quando a pandemia veio em 2019, aquilo foi o quê, irmãos? Nós vemos pessoas se entregando a Jesus, pessoas cantando, louvando nas janelas, pessoas chamando por Deus, coisa que nunca fizeram antes. Por quê? Porque no momento em que o nosso coração aperta, que as coisas fogem do nosso controle, de alguma maneira a nossa alma, ela clama por esse mundo espiritual. Na verdade, ela está clamando pelo Deus que nos gerou. E esse é o temor que, na verdade, depois em seguida gera o amor que Deus está tentando nos ensinar. E eles disseram, quem sabe Deus não traz essa maldição que foi anunciada aqui. E naquele momento, olha o que acontece. Viu Deus, versículo 10, o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Esse é o fruto do arrependimento. E eu trouxe essa palavra aqui, irmãos, assim, até para dar um outro testemunho para os irmãos. Hoje também, à tarde, eu estava com a irmãzinha Júlia, o irmão Fábio, nós fomos até o Ceasa comprar um material, e quando nós voltávamos, até um obreiro da igreja disse assim, rapaz, assassinaram um jovem ali numa rua ali em cima. Eu falei, quem é esse jovem? Ele falou assim, é o filho do Marcelo. Marcelo é um amigo meu de infância. E quem é o filho dele? O filho dele é Gabriel. Eram 2 irmãos gêmeos e eles escolheram caminhos errados na vida, jovens de boa criação, tinham tudo, estudavam na escola particular. Eles foram na sala da missionária Beatriz, eram amigos de infância, frequentou a minha casa. Ele andava por um caminho torto. E ano passado, exatamente há um ano,
em julho de 2023, eu tive um sonho com o Gabriel. Eu sonhei que na esquina da casa dele paravam 2 homens num carro, chamavam ele em casa para assassiná-lo. E eu fui até a casa dele, porque quando Deus manda, como se fosse esse profeta aqui, chamei ele e falei: Gabriel, o tio quer falar contigo. Ele fala: tio, eu tive um sonho com você. Eu não sei o que você anda fazendo, não sei o que você anda falando, não sei. Mas hoje tem um culto, eu queria que você fosse lá na Barra comigo. Eu vou passar aqui à noite, era uma noite chuvosa. Vou passar aqui e vou te pegar. E ele arregalou o olho assim, ficou com temor, assim como esses cidadãos aqui. Ele subiu na moto e veio comigo ao culto. E aí chegou lá, a pregação foi bem forte. E ele subiu na moto e em seguida ele recebeu uma oração profética. E lá no final eu falei: Gabriel, tá vendo? Isso aqui é a vida de quem escolhe Jesus. Esse mundo aqui fora está o mundo que faz com que você tenha 2 escolhas. Eu não sei o que você anda escolhendo para a tua vida, meu filho, mas seja o que for, muda o teu caminho, porque o sonho foi muito real e você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. E hoje, exatamente hoje, às 3 da tarde, assassinaram ele exatamente no lugar que eu sonhei, um pouquinho antes, a 20 metros para baixo. E quando eu cheguei, eu parei, a Júlia testemunhou, eu parei o carro, fui lá ver. E aquilo faz com que, assim, eu veja que esse Deus é muito vivo. Irmãos, Ele é um Deus vivo. Ele existe. O mundo espiritual existe. E Ele sabe exatamente o que cada um de nós pensa, fala, faz, age, peca, acerta. Mas o que Jesus quer de nós? Ele sabe que às vezes nós somos fracos. Nós temos, assim, nossas debilidades humanas. Mas Ele não quer que nós sejamos santos, nem que nós sejamos religiosos. Ele quer que nós conheçamos Ele na palavra e creiamos nele. Porque quando você crê em Deus, ainda que você erre, você olha para dentro de você e diz assim: eu não queria te desagradar, Senhor. Isso não tem a ver com pastor, não tem a ver com igreja, tem a ver com a tua salvação, com a tua felicidade, com a paz de espírito que Ele quer te dar. Então entenda, se você quer conhecer o Deus que tem falado contigo, medite na palavra de Deus, porque isso que aconteceu aqui em Nínive, exatamente o que aconteceu hoje com esse jovem Gabriel Rabelo, que vai ser enterrado amanhã. Eu não sei se naquele momento da morte ele se arrependeu e creu em Deus, no momento que ele foi baleado. Por quê? Porque até isso a Bíblia fala. Quando houve 2 ladrões na cruz, um deles no momento da morte se arrependeu, falou assim: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, eu queria, mas aquilo foi de coração. Então se ele fez isso, ele foi salvo, porque ele conhecia a palavra, ele conheceu. Agora, nós estamos aqui em vida. Então se você quer ver dias felizes, se você quer ver a tua vida melhor, a paz de espírito com os teus, com a tua família, entenda, o segredo é adorar esse Jesus, amá-lo acima de todas as coisas, porque você ama a esse Jesus e é Ele que vai tratar da sua família, dos teus filhos, de tudo que você faz, tudo que você representa nessa terra. Esse é o segredo, irmãos. E essa é a liberdade que Ele nos dá de pregar a verdade e de ouvir a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Esse Deus é vivo. Se você quer ver dias felizes, se você quer ser mais amado pelas pessoas, se você quer que as pessoas te dêem mais atenção, se você se acha solitário, entenda, esse Jesus é que vai trazer amizades verdadeiras para você. Agora, quando eu quero conquistar por mim, não adianta. Eu só vou chamar para a minha vida pessoas vazias, pessoas que não conhecem esse amor. Agora, esse Jesus não. Ele forma uma família em Cristo. Ele te dá mais do que uma família. Ele te dá o amor dele, que é capaz de fazer você pisar em qualquer lugar e não ter a tua paz tirada de dentro de você. Porque o que de baixo vem, o que do mal vem, não pode te atingir. Mas maior é o que está em você do que o que está nesse mundo. Mas só vai ser maior quando o Espírito Santo de Deus estiver dentro de você. Olha aqui, esses homens aqui, eles se converteram, eles fizeram aquele jejum. Se você continuar lendo em Jeremias, Nínive teve uma experiência com Deus.
Mas se tu olhar, os anos se passaram, eles voltaram a fazer tudo o que faziam, e a cidade foi retirada do mapa. Os caldeus foram lá, na verdade Nínive era caldeu. Os persas foram lá e destruíram tudo. Depois vocês estudem a história. E mataram crianças, famílias. Por quê? Porque não é simplesmente você ter um milagre ou ter uma experiência de que Deus existe. É como você vai se portar com Deus a partir dali. Porque Ele não quer que você viva de uma migalha apenas de paz. Ele quer te dar uma fonte de paz. Ele não quer que você viva de uma migalha de amor, de sensação. Ele quer te dar a fonte do amor. Você emana felicidade dentro de você. Até quando o dia está ruim, até quando tudo está nublado, dentro de você está colorido, está alegre, tem luz, porque você vira uma fonte de luz. Por isso que ele diz: se você crer em mim, como diz a Escritura, não tem condição, é só como diz a Escritura, não tem outro método. No seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, você vai emanar. As pessoas vão chegar perto de você e falar: eu sinto uma paz quando eu converso contigo. Você transmite uma coisa boa. E as pessoas não vão nem explicar, irmãos. E você vai deitar a tua cabecinha no travesseiro e logo pega no sono, porque tudo isso é promessa de Deus. E você vai acordar mesmo sabendo que vai enfrentar um problema. E tu vai assim: isso aqui já está resolvido. Aleluia. Em nome de Jesus. Você não fica ansioso por nada. Você não fica preocupado excessivamente por nada. Porque você sabe que até aquilo que não é para ser resolvido no teu tempo ou como você quer, é porque Deus está trabalhando de alguma maneira. E você vê Deus trabalhando. Glória a Deus. Não, é real. Esse Jesus que está aqui essa noite está dizendo para você: eu te amo, eu te amei, eu tenho te amado. Mas você só precisa perceber quem eu sou. Não se trata de religião, de pastor. Quer ter uma experiência comigo? Entra no teu quarto, fecha a porta e no teu secreto conversa comigo. Abre a palavra, medita. Eu vou me comunicar com você. Aleluia. Eu sou Deus, eu sou o Espírito Santo. Aleluia. Eu morri, venci a morte e ressuscitei. E derramei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Enquanto o meu Espírito estiver na terra, você tem acesso a mim. Então, se você ainda não sentiu isso, prove disso. Deseje isso, queira isso. Não é querer como se quer um presente, uma viagem, não. É querer de todo o coração. E todo aquele que crê, ele quer de todo o coração. Então ele se posiciona. E no momento que eu te mostrar quem eu sou, você vai ter interesse de querer me agradar. Aí começa uma relação comigo, começa uma vida comigo. E aí todas as promessas caem sobre você. Se você tiver um inimigo velado e você não saiba, esse inimigo vai ser meu, porque eu vou te colocar para trás de mim, vou tomar a frente. Aleluia. E ai dele que se levante contra Aleluia. Você. Irmãos, é magnífico, é maravilhoso, é lindo. Assim, são muitos livramentos, são muitas experiências que ele vai te dando agora. Evidente, é só para quem crê, irmãos. Você jamais vai poder provar o sabor de uma laranja que está sendo descascada. Se alguém te perguntar qual é o gosto, você nunca vai saber. Então, você ouve a palavra, assim como um dia eu ouvi, assim como esse garoto que foi na garupa da minha moto ouviu. Mas você só tem a beleza de Deus se você provar. Os ninivitas aqui, eles provaram. Por quê? Porque se eles não tivessem se posicionado, aqui em Jonas capítulo 3, 4, seria uma outra história. Aquilo que aconteceu anos depois seria abreviado. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é o dono do tempo, ele é o Cronos. Tudo está nas mãos dele. Como nós vamos nos posicionando com ele, é que nós vamos escrevendo o nosso destino, as páginas da nossa vida. Se você um dia ouviu que existe predestinação, isso já deveria acontecer. Não deveria não. Porque se você sair daqui, atravessaria a Avenida Elizabeth, vai atropelar. Se ficar parado na frente do trem, ele passa por cima de você. Nós temos o livre-arbítrio. E aquilo que eu opto e escolho para mim, é aquilo que virá sobre mim. Então o que eu semeio nessa terra, eu colho. Então quando eu semeio na carne, semeio por mim, eu vou colher aquilo que eu semeei. Agora quando eu semeio com Jesus é diferente. Porque agora Ele garante e promete que vão crescer frutos belos, suculentos, lindíssimos,
dos quais ninguém pode provar, só aquele que crê nessa verdade aqui. Então, creia em Jesus. Eu não sei o que você tem vivido, passado ou pensado, mas uma coisa eu tenho certeza: se você está aqui essa noite, se eu estou aqui, é porque Jesus que nos chamou aqui, porque é Ele que nos traz. Então, receba essa oportunidade, receba essa semente, para que você possa frutificar nessa terra. Amém? Para Jesus,